Olá, Help Química, seja bem-vindo à nossa aula de número 67, exercícios de cálculos estequiométricos. Bom, galera, esta aula de hoje ela vai estar falando não apenas de cálculos estequiométricos, embora o nome em geral, a gente vai estar falando de tudo em si, tá? A gente vai estar falando sobre reações químicas, sobre mols, etc, relembrando alguns conceitos. Beleza? Portanto, indiquem aos coleguinhas para estarem vendo essas aulas, porque é importante a gente fazer exercícios para estar fixando o conceito. Beleza? Vai ser só alguns exercícios lá no nosso livro. Vocês têm mais exercício. O link para vocês estarem baixando o livro ou a apostila, como quiserem chamar, gratuitamente em PDF, está abaixo do vídeo. Dado então o recado, vamos começar a nossa aula de hoje. O primeiro exercício que eu vou estar trabalhando com vocês é o exercício 9.9, caiu no vestibular da FUVEST. Ele fala o seguinte: observe as transformações químicas, onde ele dá aqui pra gente 2 mols de iodeto de potássio reagindo com 1 mol de nitrato de chumbo, produzindo nitreto de potássio, 2 moles de nitreto de potássio, mais iodeto de chumbo. Né? E a gente vê aqui então que no nosso primeiro recipiente a gente tem 2 pozinhos brancos, né? E aqui no nosso produto a gente tem a ocorrência de um pozinho branco e um pozinho amarelo. Ah, como você sabe que é pozinho? Por causa do estado físico que ele me deu aqui, ó. Que tá tudo sólido. Então pressupõe-se que seja os pozinhos. Beleza? Sim. Vamos lá, vamos continuar aqui então. E ele fala o seguinte: em um recipiente foram adicionados 2 gramas de iodeto de potássio e 4 gramas de nitreto de chumbo. E logo em seguida, o recipiente foi fechado com uma tampa de 20 gramas. Isso aqui não é um ponto final não, tá, gente? Isso aqui é só um errinho na hora de escrever. E agitado para ocorrer a reação. Então, vamos tentar entender aqui, ó. Ele pegou 2 gramas desse pozinho branco de KI e misturou com 4 gramas desse outro pozinho. E logo em seguida, né, ele fechou lá o potinho e agitou para ocorrer, né? E a tampinha, ele deixa aqui claro que pesa 20 gramas. Beleza? E a gente faz o seguinte: com base nesses dados, responda o que evidencia a ocorrência de uma reação química. Como eu sei que todo mundo assistiu a nossa aula de número 58, em que eu falo lá que as reações químicas tem que acontecer alguma transformação do sistema, vocês então vão ver que o que evidencia, né, vamos marcar aqui de amarelinho, o que evidencia é a mudança de cor aqui no sistema. Olha, branco, branco, branco e aqui amarelo. Então a gente fica sabendo que com esse pozinho amarelo que se formou, teve uma reação química. Então, o que evidenciou a ocorrência da reação química foi a mudança de cor no sistema. Então, foi a mudança de cor no sistema. Lá na prova, vocês preencheriam tudo certinho. Aí ele te pergunta: qual é a massa total ao fim da reação? Bom, galera, essa daqui é muito simples, não precisa fazer conta nenhuma, basta apenas fazer uma interpretaçãozinha de texto. A gente precisa estar lembrando das nossas aulas de leis ponderais, né? Aonde que a massa que a gente tem aqui nos reagentes em um recipiente fechado se mantém igual à massa do produto. Só que ele fala assim: qual que é a massa total ao fim da reação? Bom, a gente então vai somar o que a gente tinha aqui com o que foi adicionado aqui, mas tem um pequeno detalhezinho. Qual que é esse detalhezinho? Este daqui, ó. Então, ao final, a gente não vai ter apenas 6 gramas. A gente então tem 26 gramas. Porque a tampa também conta. Se ele tivesse pedido aqui pra gente qual que é a massa total dos reagentes, aí sim seriam 6 gramas. Opa, vamos apoiar aqui.
aí sim seriam 6 gramas. Mas como ele falou com a gente que ele quer é a massa total do sistema, então é 26 gramas e não 6 gramas. Vamos continuar então. Dando prosseguimento então à nossa questão, ele pede o seguinte: determine a quantidade de PbI2 sólido formada. Bom, se a gente vir aqui nos nossos enunciados, a gente vê que o PbI2, né, que é o iodeto de chumbo, que é esse sólidozinho amarelo, tá aqui. Ele então, galera, vamos marcar aqui de uma corzinha diferente, ele está sendo formado a partir dessa molécula e dessa molécula. Ou seja, pela estequiometria, qualquer uma dessas duas moléculas pode me indicar qual aqui está sendo formado. Certo? Sim, certíssimo. Porém, galera, o negócio é o seguinte. Eu quero, por uma questão de praticidade, escolher a menor molécula. Então eu vou ficar com essa daqui para facilitar os meus cálculos. Para isso, então, a gente vai montar o quadro estequiométrico para entender o que está acontecendo aqui. Vamos lá. Eu tenho aqui o quadro estequiométrico montado para as duas moléculas que eu quero. A de partida e a que eu quero chegar. O KI, ele tem uma massa molar de 120... aliás, o número de mols de KI são 2 mols. Vamos colocar aqui. E a massa molar dele é 127 gramas. E a quantidade de partículas é 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Né? Ficou meio emboladinho, mas isso é 6,02 vezes 10 a 23. Como que eu tenho 1 mol? Aqui no potássio, perdão. Aqui no potássio eu tenho 1 mol de átomos de potássio. Certo? E a massa molar do potássio é de 39 gramas. Aqui eu fiz uma pequena correção, aqui não era 127, aqui era 126, tá, pessoal? Me perdoem. Pessoal, me perdoe mais uma vez, aqui não é 126, aqui é 166 gramas. Agora sim, façam as contas aí e confiram depois, mas aqui são 166 gramas. E aqui então nós temos 6,02 vezes 10 a 23 partículas. De maneira semelhante, o número de iodos é 1 mol de iodo, a massa molar dele é 127 gramas e a quantidade de partículas, como que a gente só tem 1 mol, é 6,02 vezes 10 a 23. Então, pessoal, preenchemos o primeiro quadrinho. Preencham agora o segundo quadrinho para vocês treinarem isso daqui que eu fiz. Vai lá, treinei. Bom, pessoal, preenchido então, vocês têm que ter encontrado aqui 1 mol de moléculas de PbI2, a massa molar é 461 e a quantidade de partículas é 6,02 vezes 10 a 23. Do chumbo, que é o Pb, é 1 mol, a massa molar é 207 gramas e a quantidade de partículas é 6,02 vezes 10 a 23. E de maneira semelhante do iodo, são 2 mols de átomos, a massa molar é 254 gramas e a quantidade de partículas é 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Aqui ele te pergunta, determine a quantidade de PbI2 formada. Esse sólidozinho aqui, galera, ele é o nosso pulo do gato, porque ele que vai nos indicar que ele está querendo aqui a quantidade de massa. Se é a quantidade de massa que eu estou querendo desse daqui, eu posso eliminar este daqui. Eu posso eliminar este daqui. De maneira semelhante, esse daqui. E este daqui também. Por que isso, pessoal? Porque lá no enunciado, ele nos deu a quantidade de massa desse daqui, que foi 2 gramas. Então, através disso, a gente vai conseguir montar o nosso probleminha. Então, vamos lá. A gente também está querendo trabalhar com moléculas. Então, a gente já vai eliminar esse daqui e a gente vai eliminar este daqui.
Então, vamos lá, pessoal. 160, a gente vai montar o nosso esqueminha. Primeira coisa que a gente faz, montar o esqueminha. Aqui eu tenho KI e aqui eu tenho PB e 2. De 166 gramas de KI, produzem 461 gramas. Só que lá no enunciado ele fala, não, você não tem 166 gramas. Você tem apenas 2 gramas. Desta quantidade aqui, quantos gramas de PB e 2 eu produzo? Você faz uma regrinha de 3 simples e vai descobrir o valor que você tem produzido. Ao término dessa conta, você vai achar aproximadamente 5,55 gramas de PB e 2 produzidos. Beleza? Então vamos lá, galera. Determine a massa de PbNO3 2 para se formar 5 mols de PbI2. Bom, galera, o esqueminha é fácil, né? A gente vai montar os quadros estequiométricos, né? E vai achar a relação entre eles. Aqui eu já vou fazer direto, tá? Mas quem tiver ainda com dúvida pode montar esses quadros estequiométricos. Então vamos lá. Montando o esqueminha. E aqui do PB e 2 e 2. Ele quer saber a massa desse cara aqui para se formar 5 mols desse cara aqui. Bom, lá no nosso enunciado a gente viu que aqui a gente tem a formação de 1 mol. Isto quando a gente está partindo da quantidade de massa molar desse cara aqui. Vamos ver qual que era a massa molar dele. Então a massa molar dele é 331,2 gramas. Só que essa massa aqui produz apenas 1 mol de PbI2. Para mim então produzir 5 mols, ou 5 moles na nomenclatura antiga, quantos de massa eu tenho que usar? Essa é a relaçãozinha que a gente tem. Bom, aqui é simples, né, pessoal? Aqui basta apenas fazer uma regrinha de 3 simples, né? Que você vai ter o resultado, né? Então seria aqui 1,1656 gramas ou 1,656 kg. Beleza, então, pessoal. Vamos então a mais um exercíciozinho para a gente finalizar essa aula de hoje. Este exercício, então, galera, é o exercício 9.2 do nosso livro. E ele fala o seguinte: determine a massa molar, que a gente aqui, nesse curso, a gente tem chamado de MM. Bom, galera, eu vou fazer esse primeiro exemplo e depois eu vou dar a resposta dos demais para vocês tentarem treinar na casa de vocês. Beleza? A gente, então, determina a massa molar. Eu tenho aqui o MgCl2. Primeira coisa que eu preciso fazer é localizar esses dois elementos aqui na tabela periódica. Então vamos aqui ao primeiro. Localizado aqui o magnésio. Esse númerozão maior dele aqui, que se a gente for dar uma olhada, não tem aqui, mas esse aqui é a massa atômica dele. Se a gente for dar uma olhada, é 24,3, né? Só que esse 24,3 aqui, pessoal, ele só é válido, né? A gente pode com um arredondamento, então a gente pode arredondar ele para 24. Então como que eu tenho aqui apenas 1 mg, então são 24 mais o Cl, ele é 35,5. Esse daqui a gente não arredonda. Então quando a gente tem 2 mols de átomos de Cl, são 35,5 vezes 2. A multiplicação desses daqui mais 24 é a massa molar dele. Se vocês fizerem essas continhas, vocês vão descobrir aqui que a massa molar é igual a 95,21 gramas. De maneira semelhante, vocês vão ter que fazer essa mesma continha para esses outros carinhas aqui. Tentem aí que eu vou deixar a resposta para vocês.
após vocês terem tentado, essas daqui são a resposta que vocês vão ter que ter encontrado. Beleza, pessoal? Então essa foi a nossa aula de exercícios do nosso canal Help Química. Forte abraço, continue na sequência que vem mais matérias por aí. Abraço e até lá!